Particularmente eu gosto de enquadrar a obra Berserk como um tipo de obra amálgama, uma vez que ela possui diversas influências da literatura fantástica, do cinema, dos fatos históricos e dos mangás. Bem-vindo ao Explorando os Segredos Mistérios. Hoje iremos falar sobre o horror cósmico em Berserk. Roteiro de Robilan C. Jr., criador da página Ficção Insólita. Está preparado? Então rola o trailer. Em Berserk, vemos influências do Star Wars, King Saga, Elric, Conan de Robert E. Howard, de Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien e de H.P. Lovecraft, um dos protagonistas do vídeo de hoje. Primeiro, devemos compreender o que é o horror cósmico. Segundo o professor Dr. Alexander Meirelles da Silva, o horror cósmico ou cosmicismo é uma ficção no qual o horror vem do encontro do ser humano com um conhecimento que vai além da capacidade desse ser humano em suportá-lo. Daí que muitos personagens perdem a sanidade ou se suicidam. Para aqueles que já possuem afinidade com o tema, sabem que este subgênero do gótico não surgiu a partir das mãos de Howard Phillips Lovecraft, mas na verdade é muito mais antigo do que Cthulhu e sua horda. Contos como Sombra, uma Parábola, de 1835, A Conversa de Eros e Charmion, de 1839, ambos do mestre Edgar Allan Poe, O Grande Deus Pan, de 1890, de Arthur Machen, e O Rei de Amarelo, de 1895, são anteriores às obras do Cavaleiro de Providence. Mas foi com as obras de Lovecraft que o cosmicismo tomou nome e forma na literatura mundial. O pai de Cthulhu foi o primeiro a teorizar sobre isso no seu ensaio O Horror Sobrenatural na Literatura. A partir do conto Dagon, de 1919, foi estabelecido o que de fato se tornaria o horror cósmico, utilizando-se de deuses alienígenas, raças antigas, cultos profanos e horrores inomináveis. A partir da escrita de Lovecraft, surgiram nomes que marcaram e até hoje influenciam a história da literatura de horror. Cthulhu, Nyarlathotep, Azathoth, Ig, dentre muitas outras aberrações. Além dos personagens e criaturas criadas, ele influenciou outros autores, criando assim o chamado Círculo de Lovecraft, marcando presença com nomes como Robert E. Howard, criador de Conan o Bárbaro, Clark Ashton Smith, August Derleth e muitos outros, além de escritores recentes como Stephen King, Neil Gaiman e, é claro, Kentaro Miura. Você deve estar se perguntando onde o horror cósmico pode ser encontrado na obra Berserk, uma vez que lá não existem alienígenas. A partir daqui, será impossível falar sobre esses temas sem spoilers. Portanto, você que ainda não leu a obra, se não vê problemas, seja bem-vindo. Temos a partir do Eclipse a presença do cosmicismo na obra, quando o bando do Falcão é aprisionado no ovo. Lá, quem conhece a história sabe o que acontece. Um massacre com criaturas disformes, amorfas, incompreensíveis e sem uma física provável. Guts já é sugado pela loucura, ataca violentamente tudo que se move pela sua frente
enquanto o sangue de seus companheiros mortos tinge de escarlate todo o lugar. As criaturas não encerram seu ataque. A fome delas é implacável. Todos estes elementos estão muito presentes em diversas obras do horror cósmico. Quando a casca sai daquele pesadelo indescritível e inimaginável, o que acontece com ela? A sua sanidade é esvaída de sua mente. Os horrores que ela testemunhou atrofiam seu pensamento e a fazem retroceder a um estado infantil. E então, quando ela olha para Guts, depois de ter sua consciência retomada pelos feitos de Shierke e Farnaze, o que ocorre? Toda a loucura abarca novamente o seu ser, fazendo daquela lembrança um pesadelo infindável. Já Guts, que vivenciou os mesmos horrores de sua companheira, tem a sua sanidade afetada de outra maneira, pela violência. Uma violência física, um ódio incessante que por muitas vezes abre espaço para sua besta interior. Assim como em Conan, de Robert E. Howard, que o autor Miura sofreu influência, como podemos conferir no guia oficial de Berserk, ele também sofreu influência do Mythos. Na maioria das vezes, as práticas mágicas de Berserk se dão por invocações e conjurações. Existe um personagem que chama bastante a atenção quanto a isso, não apenas por suas semelhanças ao grande Cthulhu, mas também por sua função no mundo. Esse personagem é o Senhor das Raízes Podres. Miura descreve em seu guia: ele controla as árvores deterioradas e o lodo, possuindo a capacidade de fazer seu adversário apodrecer. Ele foi invocado por Shirk e, por pertencer à escuridão, deve-se tomar cuidado ao invocá-lo. Além daquela aparência física com Cthulhu, o Senhor das Árvores Podres carrega a escuridão em sua essência, a morte, o apodrecimento, a solidão e, com isso, o desespero, algo muito recorrente nas histórias do horror cósmico. Outra demonstração da influência do cosmicismo na obra de Miura é provavelmente inspiração direta de Lovecraft, sobretudo em seus contos A Sombra sobre Innsmouth, de 1936, e Dagon, de 1919. Encontramos exemplos de ambos presentes na saga do Mundo da Imaginação, quando Guts e seus companheiros atracam na ilha do Deus do Mar. O paralelo com ambas as histórias é muito forte. Forasteiros que se veem em uma ilha ou cidade desconhecida, onde os habitantes cultuam um antigo deus marítimo e possuem hábitos reprimidos e bizarros. Talvez, se os narradores dos contos de Lovecraft tivessem uma Dragon Slayer, suas vidas seriam muito mais fáceis. Para finalizar, é importante que uma coisa fique clara: Berserk não é uma obra de horror cósmico. Entretanto, assim como em Conan e outras obras de fantasia, Miura também utilizou elementos do cosmicismo em sua obra máxima, seja na presença de criaturas tentaculares ou dos horrores incompreensíveis.
Ficamos por aqui. Sigam o canal para mais jogos insanos, Cthulhu Mitos, Fundação SCP e muito mais.